Olha aí, gente. Comecei a limpar aqui. E aí o tempo foi curto. Não a limpei logo. O mato aqui ao redor de casa. E aí enxugou. Tá tudo seco aqui. Não a limpei logo. Agora eu vou ajuntar esse bagaço aqui e vou colocar ali de lado, na lateral da casa. Já tá começando a vir uma chuvinha agora aqui, ó. Eu já ia fazer isso aqui, mas já vai começar a chover. Não vai dar pra mim fazer isso agora. Olha só, gente. O tempozinho de chuva tá vindo aqui do lado do sul, mais pro lado do poente. E eu vou começar a juntar esse mato aqui e levar ali pra lateral da casa. Tem que fazer um aterro ali, mas vou esperar essa chuvinha passar.